E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre hobbies. Nesse vídeo eu vou tentar falar para você, tentar te mostrar por que é importante você ter vários hobbies. O ser humano é um ser multivalente, é um ser multitarefas. Nós não fomos criados ou nós não evoluímos para fazer uma única atividade. Isso você pode concordar comigo. É só você olhar para os nossos antepassados, é só você olhar para as pessoas que estão ao seu lado e você vai chegar na seguinte conclusão: nós não fomos feitos para fazer uma única atividade. Se nós concentrarmos a nossa energia e atenção numa única atividade, nós vamos adoecer. Por isso eu sempre digo, tenha hobby. Eu falo muito para os meus alunos, tenham hobbies. Por quê? Esses hobbies, eles vão descansar a sua mente, eles vão descansar a sua cabeça. Alguns hobbies vão cansar sim o seu corpo, alguns hobbies sim vão cansar o seu pensamento, eles vão exigir do seu intelecto, eles vão exigir que você gaste um tempo ali em cima deles, mas isso vai acabar te descansando. Por quê? Você já passou o dia inteiro trabalhando, você já passou o dia inteiro numa determinada atividade, agora você vai para uma atividade completamente diferente. Isso vai te descansar. Tem pessoas que pensam que se chegar em casa, deitar no sofá, pegar o celular e ficar nas redes sociais, vai descansar a cabeça dela. E não vai, ao contrário. Tem pessoas que pensam que vão chegar em casa, se jogar no sofá, ligar uma série, que elas vão descansar. Não vai. Assistir filmes, séries, pode sim ser um hobby? De certa maneira sim, mas o problema é que a gente perde muito tempo com isso. E lá na frente desse vídeo eu vou te explicar qual a importância de você ter hobby e lá na frente, quando você já tiver uma certa habilidade nesse hobby, você tentar monetizar esse hobby, fazer com que ele traga um pouco de dinheiro para sua vida. Isso vai te trazer fôlego, isso vai te ajudar, isso vai fazer você pagar uma conta, isso vai fazer você ter menos dívidas, pode te ajudar a ter um dinheiro extra para investir, pode te trazer um dinheiro extra para você realizar os seus sonhos. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sempre tive muitos hobbies. Eu sou uma daquelas pessoas, né, que abrem caixas. Eu abro muitas caixas. Eu sempre estou ligado em vários projetos. É um dos meus pontos negativos. Se alguém me pergunta o que você tem de negativo, já vem logo isso na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que abraça muitos projetos. Sim, eu estou sempre abrindo caixas. O que isso quer dizer? Eu estou sempre inventando moda. Sim, eu estou sempre inventando moda. Eu estou sempre começando algo novo. É incrível. Eu já tive banda de rock, eu já tentei tocar violão, eu já tentei jardinagem, eu já tentei ter uma estufa de orquídea. Gente, se eu começar a contar aqui, não vai parar. Por quê? Eu não consigo ficar parado. Eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os meus 7 anos de idade. Hoje eu trabalho numa empresa, tem mais de 22 anos. Eu já trabalhei na escala 6x1. Eu já trabalhei muito fisicamente. E hoje eu trabalho dando treinamentos. Eu sou uma pessoa especialista em pessoas. O meu ramo é recursos humanos. Eu faço contratação, eu faço treinamento, eu faço desligamento, eu faço avaliação, eu faço visitas. Hoje o meu ramo é realmente exige de mim com que eu fale com as pessoas, exige com que eu converse, exige que eu ensine, exige que eu treine. Só que não é nada físico. Então eu tenho lá uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, depois eu chego em casa. E aí? O que eu vou fazer? Como eu estou te falando desde o início desse vídeo, eu vou para os meus hobbies. Todo intervalo de tempo que eu tenho, eu vou para os meus hobbies. Bem, eu vou te falar aqui um pouco dos meus hobbies. Segue a lista aí de alguns hobbies que eu tenho desde muito cedo. Lá pelos 13, 14 anos, eu adquiri o hobby da leitura. Isso trouxe muito conhecimento, isso expandiu o meu vocabulário, isso me ajudou em comunicação, me ajudou a adquirir conhecimentos novos. Tenha como hobby a leitura. A leitura vai te ajudar demais. Você pode pensar que ler uma fantasia não vai agregar nada na sua vida, mas vai descansar sua cabeça. Ali lendo aquele texto, você vai ter novas ideias, novos insights, você vai ver palavras novas, seu vocabulário vai expandir e você vai sair um pouco da realidade. Chega desse mundo sofrido, chega desse mundo competitivo, chega desse mundo que esmaga corações. Entra numa fantasia, dá a chance para um livro te conquistar,
para você mergulhar de corpo e alma dentro de uma história e desligar desse nosso mundo. O hábito e o hobby leitura vai te trazer muitos benefícios. Outro hobby que eu adquiri na pandemia, um pouquinho antes da pandemia eu já estava com essa ideia, mas na pandemia eu entrei de cabeça, que é escultura 3D. Eu me tornei um escultor 3D e hoje eu já consigo monetizar essa minha habilidade. Eu já fiquei num estágio, eu me considero um profissional intermediário. Eu consigo fazer algumas peças incríveis, eu consigo pegar projetos do zero e atender alguns pedidos, eu consigo copiar algumas peças, eu consigo fazer um monte de coisa dentro do 3D. Eu me tornei um profissional de 3D e eu já monetizo isso. Eu vendo minhas peças, eu faço um modelo 3D e coloco à venda na internet, o arquivo. E junto com isso veio a impressão 3D. Eu comprei uma impressora 3D, eu faço impressões 3D por encomenda, eu faço um modelo para a pessoa, imprimo. E eu fui atrelando outros hobbies junto a isso. Eu passei a pintar miniaturas, eu passei a pintar esculturas. Então, mais um hobby, pintura. E monetizei também. Então a pessoa pode encomendar um dragão, eu vou lá e faço o dragão na escultura. Depois eu imprimo o dragão na impressora 3D. Depois eu vou lá e pinto o dragão e entrego para o cliente. Eu monetizo 3 vezes a mesma atividade. Você vai perceber aqui ao longo desse vídeo por que eu estou falando que você precisa ter hobby. Ele vai te descansar e ele vai fazer você se sentir vivo, porque você coloca para fora a sua criatividade, você coloca para fora os seus sentimentos. Eu gosto muito, mas muito mesmo de escultura, como eu já gostei de um monte de coisa. E o que é o mais legal de ter hobby? Você não tem compromisso nenhum com eles, você pode abandoná-los. Eu abandonei o hobby de tocar violão. Eu nunca fui um exímio tocador de violão, mas eu tocava, eu sabia tocar algumas músicas, eu tinha banda, eu cantava, eu tocava. Abandonei. Simplesmente troquei de hobby, simplesmente ocupei o meu tempo com outras coisas. O bom do hobby é isso. Você não tem um compromisso, não é um trabalho, não é um compromisso ferrenho. Você pode fazer quando der, quando você quiser, e também você pode abandonar. E você pode ir para outro hobby. Outro hobby que eu coloquei na minha vida e não consigo abandonar mais é a escrita. Eu comecei a escrever, eu comecei a colocar as minhas ideias no papel e hoje eu tenho 2 livros de fantasia publicados e uma história em quadrinho. Eu adoro escrever, eu adoro criar histórias, eu adoro colocar aquilo ali no papel. Escrita pode ser um hobby excelente para você também. E você pode fazer como eu. Quando você se tornar uma pessoa que consegue organizar a escrita de uma certa maneira boa e razoável, você pode monetizar. Você pode se tornar um copywriter, você pode escrever um blog, você pode escrever poemas, você pode escrever uma história, você pode fazer assim como eu escrevi um livro. Por que não? Tudo começa com um hobby. Você começa sem compromisso e depois vai melhorando. Você pode fazer curso, você pode fazer mentorias, você pode se dedicar e se tornar uma ótima pessoa naquilo. Outro hobby que eu tive por uma boa parte da minha vida, lá desde os meus 12, 13 anos, jogar RPG. Sim, como você já pode ter visto, eu sou um nerd, eu sou uma pessoa que gosta desse tipo de coisa. Eu gosto de RPG, eu gosto de fantasia, eu gosto de dragões, eu sou apaixonado por Senhor dos Anéis. Foi o primeiro livro que eu li. Peguei e li Senhor dos Anéis inteirinho. Eu li o primeiro, o segundo, o terceiro. Depois eu fui pro Harry Potter. Então assim, eu adoro fantasia. Eu sempre joguei RPG com meus amigos. Então é um hobby também que eu tenho na minha vida. Sempre joguei RPG. Saía da realidade, sentava ali com meus amigos, reunia, comia, passava um tempo junto, dava risada, esquecia dos problemas do mundo. Hobby é pra isso. Outro hobby que eu adquiri ao longo do tempo, né, quando eu tinha ali os meus 22, 23 anos, foi o judô. Eu comecei a fazer judô. Eu pensei, já estou trabalhando, já estou no escritório, já tenho um trabalho bom, já ganho razoavelmente bem. Comecei a engordar, pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Entrei pro judô, comecei como um hobby. Aquilo lá se tornou tão bom e tão gostoso para mim que eu monetizei. Eu comecei a dar aulas de judô. Eu me tornei faixa preta de judô. E junto com o judô, eu fui ali e já fui pro primo dele ali, pro jiu-jitsu. Comecei a monetizar isso também. Eu montei uma academia, eu tenho uma academia aqui na minha casa, eu tenho um tatame, eu dou aulas de jiu-jitsu. Hoje eu sou instrutor de jiu-jitsu. Começou como uma brincadeira, um hobby. Eu sempre falo para os meus alunos lá na mentoria, né? Procura hobbies que vão agregar algo à sua vida. Os hobbies, eles servem para nos elevar.
E por que não monetizar isso? E por que não cuidar do seu corpo ao mesmo tempo? Por que não cuidar da sua mente ao mesmo tempo? Por que não cuidar do seu espírito? Tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você se diverte, você cuida do seu corpo. Ao mesmo tempo que você se diverte, você cria uma nova fonte de renda. Ao mesmo tempo que você se diverte, você se conecta com Deus. Por que não? Então olha só, eu fiz isso. Todos esses hobbies que eu falei para você, eles estavam cuidando de alguma parte da minha vida e me ajudando a levar a vida mais leve. Então, o judô e o jiu-jitsu estão presentes na minha vida, entraram como hobbies e hoje fazem parte do que eu sou. Eu sou professor de jiu-jitsu, eu sou professor de judô. Qual outro hobby que eu comecei em tabela, né? Como eu tinha começado no judô e no jiu-jitsu, eu pensei, agora eu preciso ter um aporte ali físico. Eu comecei a fazer musculação. Uma coisa vai puxando a outra. Então eu também tenho o hobby de fazer musculação. E olha só que interessante, eu comecei a fazer judô, comecei a fazer jiu-jitsu, pulei para musculação. Logo pensei, vou estudar educação física. Comecei o curso de educação física e sou formado em educação física. Eu tenho bacharel em educação física. Então tudo começou com um hobby, uma brincadeira, uma coisa leve que me levou para a escola, que me levou para a faculdade. Tudo ao mesmo tempo. Tudo depois do meu horário de trabalho. Então não pense você que você está numa escala 6x1, não pense você que você está num trabalho, que a sua vida acabou. Não, existe muita vida fora do seu horário de trabalho. É só você chegar em casa, trocar e ir fazer alguma coisa. Não pensa que a sua vida acabou só porque você está num subemprego, que as pessoas falam muito, né? Não pensa que a sua vida acabou porque você está na CLT. Não! A sua vida acaba quando você pega o seu celular, enfia a cara nas redes sociais e fica ali 1, 2, 3 horas naquilo ali. A sua vida acaba quando você fica assistindo vídeos curtos no TikTok, shorts no YouTube, fica lá no Instagram vendo a vida das outras pessoas. Pra quê? O que que isso acrescenta na sua vida? Pega um hobby, enfia de cara nisso, se torna um especialista naquilo ali. Você quer um hobby de visualizar pássaros, você vai aprender o nome científico dos pássaros, aonde eles se encontram, qual que é o padrão migratório, quantos ovos eles botam, aonde que eles nascem, aonde que eles moram, o que que eles comem. É interessante demais. Você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa interessante. Larga as redes sociais, larga esse bendito celular. Eu sei que você está aqui me assistindo no YouTube, mas eu vou te falar, ó, se você for consumir algum conteúdo, consuma aqui no YouTube. Conteúdos de mais de 10 minutos. Larga vídeo curto para lá. Ao mesmo tempo que você está aqui me escutando, você pode estar lavando a louça na sua casa. Você pode estar fazendo alguma outra atividade, você pode estar fazendo coisas manuais, mas não deixe a sua vida passar enquanto você está numa tela. Continuando aqui, outro hobby que eu tenho e eu gosto muito, aquarismo. Eu sempre tive aquários, desde a minha adolescência. Quando eu morava com a minha mãe, eu tinha 4 caixas d'água no fundo de casa. 3 caixas d'água de 500 litros e uma caixa d'água de 1000 litros. Eu criava peixes ornamentais. Nessa época, eu fazia faculdade de biologia, então eu usava os meus conhecimentos, pegava livro, aprendia e comecei a criar peixes ornamentais. Com o dinheiro que eu vendia esses peixes ornamentais, eu pagava a minha faculdade. Então é um hobby que eu monetizei também. Tudo começou com uma brincadeira. Eu comecei a reproduzir aquele peixe beta, não sei se vocês conhecem. Aquele peixe beta é muito difícil de reproduzir, porque eles brigam, eles se matam. Então eu aprendi como. Então eu tirava 100, 200, 300 filhotes de beta, naquelas caixas d'água cheias de peixe. Eu criava lebiste, que é um peixinho, e eu vendia isso. Depois eu tinha aquários. Hoje eu tenho um aquário no fundo aqui de casa, de 2 metros. O aquário é gigante, eu crio Oscar, eu crio carpas. É um hobby e eu monetizo. Por exemplo, eu comprei as carpas pequenas, agora elas cresceram, elas estão enormes. Eu paguei 45, 50 reais em cada carpa e agora eu vou vender elas por 200, 300 reais cada carpa. Então eu monetizo. Se eu não consigo ganhar dinheiro, pelo menos eu pego o dinheiro que eu vou gerar e compro ração. Eu pego o dinheiro que eu vou gerar e aplico nos meus próprios hobbies. Quando eu falo para você que você precisa ter hobbies, é por isso, para você fazer a sua vida mais rica, não só financeiramente, mas de conhecimento, de satisfação. Você vai liberar criatividade, você vai se sentir melhor, você vai ter com o que conversar com as pessoas, você vai fazer novos amigos. Quando eu tinha uma estufa cheia de orquídeas, eu fiz novos amigos.
Quando eu comecei a criar peixes, eu fiz novos amigos. Quando eu entrei pro judô, eu fiz novos amigos. Quando eu entrei pro jiu-jitsu, eu fiz novos amigos. Quando eu comecei a tocar violão e ter uma banda, eu fiz novos. Olha que interessante, a sua vida social melhora, a sua vida financeira melhora, a sua vida mental melhora, a sua vida espiritual melhora. Então você precisa de hobbies. Outra coisa que eu sempre tive na minha vida foram plantas. Eu sempre gostei de plantas. Então eu já tive orquídeas, eu já tive samambaias. Hoje aqui na minha casa, apesar de ter pouco espaço, eu tenho uma horta vertical. Eu sempre criei plantas em vasos. Eu sempre gostei. E eu vou lá e faço o quê? Vendo. Eu tirei esse ano, por exemplo, 4 mudas de amora. Eu vendi as mudas de amora que eu fiz pra mim e fiz para outras pessoas. Eu ajudo o planeta, eu ajudo a disseminar essa fruta, eu ajudo o planeta a ficar mais bonito, eu ajudo as pessoas a obterem produtos que elas não teriam. Uma muda de amora, ganhei dinheiro com isso. Então eu sempre tive plantas, eu sempre gostei de hortas. Outro hobby que eu sempre mantive comigo é o hobby da meditação. Então eu faço um tipo de meditação que as pessoas chamam de meditação ativa. Eu vou lavar uma louça, eu fico ali na meditação ativa, eu desligo minha cabeça. Eu vou limpar uma casa, eu desligo minha cabeça, eu faço uma meditação ativa. Eu vou andar de bicicleta, eu faço uma meditação ativa. Eu realmente descanso a minha cabeça. Pra vocês terem uma ideia, eu consigo deitar para dormir, em 10 segundos eu estou dormindo. Por quê? Eu consigo controlar os meus pensamentos. Eu consigo direcionar aonde a minha mente vai. Isso tudo porque eu faço meditação. Então eu fortaleci meu músculo mental. E ele se tornou forte, ele se tornou controlável. Eu decido no que pensar. Eu decido quando pensar. Eu decido a velocidade dos meus pensamentos. E ponto final. Isso tudo com a meditação. Caminhando agora para o final desse vídeo, como eu te falei, por que é importante você ter hobbies? Porque os hobbies vão fazer a sua vida melhor. Simples assim. Então eu te indico que você tenha hobbies que te ajudem a cuidar do seu corpo, que você tenha hobbies que ajudem você a cuidar da sua mente, que você tenha hobbies que ajudem você a cuidar do seu espiritual. Por que tudo isso? Você vai ter uma vida social melhor, você vai ter umas finanças mais bem controladas, você vai ter amigos, você vai ter assuntos e a sua vida vai se tornar melhor graças aos hobbies. Para ajudar você a ter ideias do que você pode fazer, presta atenção nessa lista aqui que eu coloquei de ideias. Quais hobbies você pode incrementar na sua vida? Você pode, por exemplo, começar na fotografia, você pode fazer jardinagem, você pode fazer yoga, você pode jogar vôlei, você pode fazer esportes em geral. Você pode fazer ciclismo, você pode entrar para um grupo de crochê, aprender a fazer crochê, tapete, você pode aprender costura, você pode ter como hobby jogos de tabuleiro, reunir seus amigos, reunir sua família, jogos de cartas, você pode ter como hobby violão, guitarra, bateria, instrumentos em gerais. Olha a quantidade de hobbies que você pode ter. Você precisa fazer como o Michel, doido aqui, abrir um monte de caixa? Não. Começa 1, 2, 3 por vez. Se você está começando agora, começa com um hobby, tá ótimo. Eu tenho vários, isso faz parte da minha personalidade. Eu estou trabalhando, eu estou lutando dia após dia contra isso. Eu estou tentando dizer não para algumas coisas, eu estou tentando ter mais foco. Por quê? Quando você abre o seu leque demais, a sua energia fica dispersa. Então você não faz nada muito direito, você não se aprofunda muito. Então eu estou lutando para ter menos hobbies, para me aprofundar e fazer aquilo muito bem. Se não é o seu caso, se você consegue abrir uma caixa só e brincar com aqueles brinquedos, entra de cabeça. Tenha hobbies, faça a sua vida mais rica, mais leve e mais satisfatória. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa a sua curtida, deixa um comentário aqui embaixo sobre qual hobby que você está fazendo no momento ou qual hobby você indica para as pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo e um abraço.